Paz seja com todos. Vamos tentar remir bastante o tempo, mas eu quero dizer que para mim é um motivo de muita honra estar aqui. Honra e responsabilidade. Eu estou falando com aqueles que são a chave de Deus para esse próximo tempo. Talvez você não esteja se vendo desse jeito. Da mesma maneira que uma chave não sabe o que é chave. Mas sem ela, ninguém anda de carro, ninguém entra na casa. Então Deus está te usando. E eu quero que você tenha essa mentalidade. Eu quero agradecer do fundo do coração ao pastor Rogério e abençoá-lo, tanto com ele, a pastora Paula, o Davi e todos os pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui do estado de Minas, os superintendentes que enviaram vocês. Eu sei que muitos de vocês vieram de longe e que Deus nos abençoe essa tarde, tanto a mim quanto a vocês. Que possamos ter desse congresso, nesse finalzinho de congresso, que Deus possa nos trazer uma palavra de vida, de graça, como Ele tratou conosco cada momento aqui. E eu fico feliz e honrado, como eu já disse, de poder estar falando a cada um dos que estão aqui. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, obrigado por esta tarde, obrigado por esse congresso. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida desses irmãos. Obrigado pela Igreja do Evangelho Quadrangular. Querido Deus, obrigado por cada pastor, por cada superintendente, por cada coordenador, por cada presidente, por cada coordenador estadual, por cada coordenador local, da igreja local, Pai, e que possamos nesta tarde nos posicionar. Mais importante do que saber é tomar atitude, mais importante do que conhecer é se envolver. Por isso, Pai, que a Tua graça seja sobre nós, que eu não fale nada de mim mesmo, mas que o Senhor possa nos tomar e nos levar a uma posição em que possamos Te honrar aonde quer que estejamos. No nome do Senhor Jesus, todos digam amém. Abra sua Bíblia comigo. Eu vou ler na versão NVT, só porque a linguagem seria mais fácil. Atos capítulo 15, versículo de número 26. Diz assim, eu vou ler do versículo 24 em diante. Soubemos que alguns homens que daqui saíram sem nossa autorização têm perturbado e inquietado vocês com o seu ensino. Portanto, depois que chegarmos ao nosso consenso, resolvemos enviar alguns homens, representantes com nossos amados irmãos Barnabé e Paulo, que têm se arriscado, eu vou ler isso de novo, que têm se arriscado em outra, que tem colocado a sua vida, e esse é o nosso tema, que tem se arriscado, ou que tem arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pode dizer comigo? Vamos repetir: que tem entregado a vida pelo nome do Senhor Jesus. Queridos, quem aqui, eu quero fazer algumas perguntas, eu não pretendo demorar, mas eu preciso de alguns posicionamentos. Quem aqui, além de trabalhar com missões da sua igreja, tem um outro cargo, tipo, trabalha com jovens, trabalha com crianças, trabalha com... Além de missões, você tem um outro cargo? Levanta a mão, por favor. Glória a Deus. Quem aqui... Bom, eu não vou fazer a segunda pergunta não, porque no final eu vou fazer. Bom, vamos lá. Quantos são coordenadores na sua igreja do Ministério de Missões? Deus abençoe vocês. Eu sei que estou vendo muitos pastores aqui, vejo meu querido pastor Jeová, que Deus abençoe. Jeová, eu estou falando, o nome dele é Jeová. Viu? Que Deus te abençoe grandemente. Eu gostaria de falar por alguns momentos sobre o primeiro grande congresso missionário da igreja. Deus tem me usado para viajar nações e pregar em vários eventos, e eu tenho pregado em muitos eventos que são de missões, pelo mundo afora. Há 4 anos atrás, antes da pandemia, eu estava num evento com pastores da Quadrangular, um evento de missões. E eu conheci, não vou poder nem falar o local aqui, porque
Vocês vão entender por quê. A líder de missões de um país asiático. E todo mundo queria tirar foto com ela, ela não podia tirar foto com ninguém. Porque se alguém postasse aquela foto, ela não voltava para o país dela. A grande verdade é que nós olhamos para missionários e achamos que esses missionários são pessoas que não são sós. Se eu perguntasse aqui agora, quem se sente missionário? Eu estava prestando atenção nas perguntas de vocês. Eu sei que alguns de vocês estão aqui porque o seu pastor enviou você para participar. Talvez até para cumprir cota, eu não sei. A questão é que você não veio aqui à toa. Deus está preparando e treinando você. Eu volto a dizer, você é pessoa-chave de Deus para essa geração. Você é pessoa-chave de Deus para esse tempo. Não importa, pastor, eu não sei o que eu vou fazer. Ninguém começa sabendo o que vai fazer. Por algum tempo eu quero falar, por alguns minutos, sobre direção, coração e inspiração. Sobre o que eu vou falar? Enquanto eu falar missionário, sempre referindo ao outro, eu nunca vou me sentir um missionário. Se eu perguntasse quantos missionários nós estamos aqui em campo, quantos levantariam a mão? Porque muitos de vocês não consideram o que você está fazendo como missão. Às vezes nos é colocado tanta questão. E para os primeiros apóstolos, nós vamos ver aqui, os primeiros discípulos de Jesus, isso era uma ordem do Senhor Jesus. Não havia outra opção para eles. Então eu quero começar dizendo, qual é a nossa direção? Vai depender da nossa mentalidade. Porque a Bíblia fala, aquilo que o homem pensa sobre si, assim ele será. Quando nós lemos aqui, que o próprio apóstolo Paulo, eu quero que você preste atenção. Em Atos capítulo 9, a Bíblia fala que ele, na verdade, ele vai aparecer em Atos 7. Depois ele vai aparecer em Atos 9, a conversão dele. Em Atos 7, ele segura as roupas de Estevão. Em Atos 9, é a conversão dele. Ninguém seria um melhor missionário do que Paulo em Jerusalém. Concordam comigo? Essa é a mentalidade nossa. Porque era lá que ele prendia os irmãos. Era isso que ele também pensava. A questão é que aonde Paulo chegava, ele era perseguido. Veja, Deus não vai mandá-lo para Jerusalém, que parecia o óbvio, que parecia o mais comum. Deus vai mandá-lo para o mundo grego. E até você entender o que é o mundo grego, você não vai dar valor. O evangelho tinha que chegar a todas as nações. E o mundo grego, o Império Romano, a parte de leste, era todo do mundo grego. A parte ocidental era latina. Mas o mundo grego vai incluir, inclusive a Israel, toda aquela região do Oriente Médio. Mas também vai incluir uma parte da Ásia. E veja, o coração de Paulo, no primeiro momento, foi falar na cidade dele, Jerusalém. Na verdade não era a cidade dele, mas era onde ele conhecia. No entanto, Deus o mandou para um outro lugar. Eu quero te fazer uma pergunta e uma afirmação. Aonde você está agora? Eu vou fazer essa pergunta de novo. Aonde você está agora? Porque você vai me apresentar um cargo. Eu não estou te perguntando o cargo, eu estou te apresentando um ministério. Eu vou falar de novo. Você está me falando de um cargo. Eu não estou te falando de cargo, eu estou falando do seu chamado. Agora, nenhum chamado, Deus não chama você sem te dar uma direção. E o grande problema de líderes são esses. Eles sabem que são chamados, mas não sabem o que fazer, ou para onde ir. Se você sabe a sua direção, consequentemente, você vai saber parte do que você tem que fazer. Eu gostaria eu vou falar isso de novo daqui a pouco, mas eu gostaria de incentivar cada um aqui, cada uma, a ler biografias de missionários. Eu gostaria, essa foto que eu pedi para colocar aqui, é uma foto de Amy Semple McPherson. Ela era uma missionária. Para nós, ela é a fundadora da Quadrangular. Não, ela era missionária. O primeiro ministério dela, ela casou, desde sempre ela trabalhava com crianças. Talvez você não saiba. Muitos pastores nos Estados Unidos que têm influência começaram sobre o ministério dela. E nem todos são da Quadrangular lá, porque ela dava assistência a crianças. Há uma foto que eu não trouxe aqui, dela abençoando crianças, dela correndo para crianças. Por quê? Quando ela foi junto com o marido dela, para o campo missionário,
E lá ela perdeu o marido dela. Ela voltou grávida da filha Roberta para os Estados Unidos. Ela tratava com crianças. Então veja, ela não começou pensando em abrir uma igreja. Ela começou com uma paixão. Ela começou com o voto dela a Deus. Então preste atenção nisso. Você pode ter sido enviado para cá, mandado para cá, mas até você resolver isso com Deus, você não será. Resolveu o que com Deus? Senhor, eu aceito o teu chamado como missionário, e não importa, eu não vou. Às vezes a gente acha que o glamour do missionário é ir para as nações, sabe? O mundo hoje, nós ouvimos a missionária falar aqui sobre o islamismo na África. As duas maiores filosofias que crescem no mundo são o ateísmo e o islamismo, enquanto o cristianismo é o que mais cai no mundo todo. Ou seja, o nosso tempo será um tempo difícil. Por isso a minha direção hoje, que direção você está seguindo? A primeira parte dessa direção é buscar em Deus a sua direção. E eu quero que você se inspire nessa foto. Sabe por que você está aqui? Porque Deus levantou ela lá nos Estados Unidos há quase 100 anos atrás. Veja bem, aqui ela, nessa foto, ela já pregava o evangelho quadrangular. Mas eu quero que você entenda algo. Ela não começou pregando o evangelho quadrangular. Ela começou com paixão pelas almas. Então veja, não adianta você olhar para o campo e olhar multidões se você não consegue olhar os irmãos da sua igreja. Se você continua julgando todo mundo dentro da sua igreja, e ainda quer que sou missionário, missionário de quem? Tem alguns trabalhos que o diabo faz, outros ele não precisa fazer, porque os irmãos fazem. Nós temos que acordar para algo. O meu compromisso é não ficar olhando defeito dos outros, porque se eu colocar no espelho eu tenho o maior defeito que todo mundo aqui. No entanto, é o meu chamado que vai fazer essa diferença, é meu compromisso com Ele. Então, não importa se eu estou cuidando. Veja, por que eu perguntei se você quando, além de diretor de missões da sua igreja, a grande maioria levantou que tem um outro cargo na sua igreja. Nesse outro ministério, ser missionário. Eu vou falar de novo. Você só veste a roupa de missões ou de missionário quando você vai para um culto de missões. Não existe roupa de missionário, existe coração de missionário. Então, se eu estou cuidando de crianças, eu vou ser missionário com elas. Se eu estou cuidando da escola bíblica, eu vou ser missionário com eles. Não importa se eu estou cuidando de homens, eu vou ser missionário com eles. Eu não tenho que ser chamado separado só para missões. Missões é o que eu sou. Veja, missões não é aquilo que você está sendo preparado para fazer. Presta atenção, nós temos que ser preparados, formados. Mas veja, até que você entenda que você é um missionário, naquilo que você fizer, começando na sua igreja, quando nós vamos começando na sua casa, começando na sua igreja, começando na sua faculdade. Nós vivemos tempos hoje que os valores cristãos estão sendo questionados. Essa semana deve ser aprovado a liberação. Eu vou te falar algumas coisas aqui, que você já sabe, que é notícia, da liberação da maconha no Brasil. Nós já temos aqui a questão de ideologia de gênero. E alguns irmãos estão falando assim: volta logo, Jesus. Covarde. Covarde. Sabe por quê? Você chega numa igreja como da China, que se você falar que você é cristão, você morre, ou você vai para a prisão. E eles vão com prazer, eles não estão pedindo para Jesus voltar. Vou falar de novo isso. Eles estão preocupados com o ID. A volta de Jesus cabe a Ele. Agora muitos de nós querem que Ele volte para não sofrer. Não existe missionário que não sofre. Se ele não sofre porque alguém está perseguindo, ele sofre para gerar almas. Ele sofre para gerar vidas. Ele sofre para que a mentalidade dele seja missionária. As maiores igrejas do mundo hoje, todas têm perfil missionário. Agora, se você não é missionário, se você não tem missões, o grupo da igreja, no louvor da igreja, querido, querida, amado e amada, sua direção está errada. Você só tem um cargo.
não um chamado. E quando terminar o seu cargo, acabou. A questão é que você tem um coração. Ninguém pode tirar aquilo que você tem de você. Podem tirar você do cargo, mas não vão tirar o chamado de você. Porque você, o chamado, é maior do que o cargo que você está exercendo. Agora, nós olhamos para e começamos. Agora veja, quais são as técnicas, ou as armas que eu vou usar, ou a forma que eu vou alcançar a mocidade hoje. Os jovens, os adolescentes. Eu estou pedindo pelo amor de vocês, pelo amor de Deus a vocês. Eu tenho 4 filhos e 10 netos. Meu 10º neto, José, chega agora em setembro. Eu não tenho preocupação com meus netos nesse mundo do jeito que está, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. No entanto, vocês serão os pastores deles. Então talvez eu não consiga falar para a geração deles, mas eu consigo falar para vocês. Veja, se ao seu coração não tiver a direção na prática do que é missões, acabou. Amy, durante muitos anos, ela não preocupava, ela preocupava em apresentar Jesus. Tem uma outra foto que eu ia trazer, mas eu deixei para lá, que ela tinha um carrinho que chamava Expresso, ou carrinho do Evangelho. Ela viajava, ela, a mãe e os 2 filhos, Estados Unidos inteiro, e ela é canadense, pregando o Evangelho de Jesus. Antes de ser pastora do Angelus Temple, ela sempre foi missionária, a ponto de que cada denominação dos Estados Unidos queria ouvi-la, pela paixão com que ela apresentava Jesus. Para encerrar essa primeira parte, se você nunca decidir viver missões, você é uma falsificação de missionário. Seja como for, seja com teatro, seja com mímica, seja com louvor, seja fazendo tendas, o ID precisa ser cumprido. E mais do que nunca, o nosso ID hoje não depende apenas de atravessar fronteiras. Eu vou encerrar com isso. A ordem de Jesus foi: ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Sereis minha testemunha aonde? Você pode me ajudar? Jerusalém, que mais? Judeia, que mais? Samaria, e aonde? Vou fazer uma pergunta, está faltando um lugar. Galileia. A Judeia era sul, Galileia era o norte. Jesus não cita Galileia, porque ele passou 3 anos lá. E a igreja da Galileia vai manter a igreja da Síria, onde Paulo vai crescer. Sabe, por onde você passar, você tem que ser um missionário. Você tem que deixar a obra, pelo menos o Evangelho plantado. Se caso contrário, eu e você somos um embuste. Nós separamos hoje. Eu sou um pastor, o outro é ministério. Não, veja, missões tem que estar no pastor, tem que estar no mestre, tem que estar no... Isso é missões. Por isso a minha direção, Jesus não nos deixou aqui para cantar. Eu gosto de música, eu sou músico, mas não é o nosso objetivo cantar. Deus não tem problema com música, os anjos estão cantando para Ele. Ele tem problema com os que estão desobedecendo e os que não conhecem. E eu e você fomos colocados para fazer essa diferença. Quem pode fechar os olhos por um instante e dizer: eu sou um missionário? Vamos fazer uma oração agora? Erga sua mão com a minha e diga: Senhor, a calabachúria. Senhor, eu vim por causa das M's que estão aqui, que o Senhor quer levantar, das e dos que estão aqui, dentro da denominação que ela começou, que o Senhor deu a visão para ela. Senhor Deus e Pai, o que eu te peço, dá um coração, uma direção missionária para cada um dos que estão aqui. Os que vieram aqui, que são chamados, os que vieram aqui porque vieram para completar cota, os que vieram aqui, estão até cansados por causa de uma viagem. Senhor, acorda-os agora, para falar com cada um deles. Você não parece, você é. Se você não está na China, se você não está no Japão, se você não está, não importa.
Deus está te chamando agora, para onde quer, seja para a sua rua. Você é um missionário. Você é uma missionária. Vamos tirar as roupinhas bonitas de pastor, nós temos que entender e vamos colocar o nosso coração no lugar. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O mundo começa na nossa casa, o mundo começa do outro lado da rua, o mundo começa do outro lado da cidade. Por isso, com as suas mãos erguidas, diga para você: Senhor, meu coração toma uma direção. Nesta tarde, sou missionário. Agora, pergunta. Eu não estou perguntando quem se acha missionário agora. Quantos estão entendendo que você é um missionário? Ah, mas eu não estou nos Estados Unidos, eu não estou no Japão. Você está onde Deus te colocou. Para Paulo, Jerusalém era o melhor. Deus o mandou para o mundo grego, onde havia idolatria, onde havia problemas muito maiores. E eles deixaram. O livro de Atos vai acabar com eles deixando, começando Lucas e Atos, praticamente o Evangelho de Lucas e Atos é o mesmo autor, Lucas. Na verdade, se você pegar um e colocar do lado do outro, começa mostrando como que o Evangelho surgiu numa cidade de nada, pequenininha, chamada Nazaré, mas termina na capital do mundo. Não é papel de Atos mostrar biografia de Pedro, de Paulo, de Tiago, não. Papel de Atos mostrar, eles conseguiram chegar lá. E que a nossa geração, quando passar para outra, possa dizer, nós conseguimos chegar lá. Quem pode ser amém? Porque quando uma geração falha, tem que vir, Deus vai ter que fazer tudo com a outra geração. O segundo passo é coração. Diga comigo, coração. Interessante. Pode colocar a segunda foto, por gentileza. Interessante, né? Todos nós queremos o bônus do chamado. Quanto eu vou ganhar, aonde eu vou chegar, como que eu vou fazer. A questão é, eu quero que você olhe para os primeiros missionários de Jesus, os apóstolos. Jesus vai falar para eles: por minha causa vocês serão perseguidos. Ele vai falar com os 12, olha, só vai ficar um que vai morrer, tecnicamente, que vai morrer de morte natural. Todos vocês vão morrer. Coloca outra, por favor. Coloca outra foto, está em inglês, mas eu vou traduzir para eles. Obrigado. Olha para mim, depois eu mostro para vocês. O que é um coração missionário? Eu não vou ter tempo para aprofundar, mas preste atenção. Mais do que o seu chamado de missões, é o seu coração. Vou falar isso de novo. Os discípulos de Jesus eram do norte, da Galileia, a maior parte deles. Eles falavam, a linguagem corrente da época era aramaico, mas eles falavam um pouco de hebraico. Só que a linguagem vigente na época era o grego. O Império Romano tomou o mundo, governava parte do mundo, e permaneceram com o idioma grego. É mais ou menos o seguinte: o idioma de hoje, qual que é comum você falar? O inglês. Se você chegar na Rússia, você não precisa falar russo, mas se você falar inglês, alguma coisa eles vão te receber. Se você chegar na Islândia, você falar inglês, eles vão te receber. Ou seja, na época de Jesus era o grego. Eu fico maravilhado com eles. É fácil falar que Pedro fundou, que Tomé duvidou, mas ninguém fala que esses homens todos, por causa do ídolo de Jesus, aprenderam a amar os das nações. Aprenderam a falar e a escrever o grego para poder alcançar as nações. Alguém perguntou para a missionária aqui sobre a questão dela voltar. Deixa eu te falar uma coisa. Todos eles morreram longe de Jerusalém, com exceção do primeiro.
Missionário que tem um coração, quando sai, pode até orar: Senhor, eu gostaria de ser enterrado com os meus. Mas se você vai colocar na mão de Deus isso, porque muitos vão morrer no campo missionário, e você vai ser enterrado lá. Oh, que deu aleluia agora, hein? Que deu glória a Deus agora, hein? A questão é: você continua tendo família, você continua tendo seus gostos, mas o que consome seu coração não é mais isso. É falar do Senhor Jesus. E por causa do amor a Ele, você vai aprender o idioma dos outros. Nem sempre você vai ter que aprender o grego, desculpa, você vai ter que aprender o grego, não. Ou o inglês. Talvez o idioma do outro seja a dança, seja a mímica. O idioma do outro talvez seja falar gíria na esquina. A questão é que nós precisamos alcançar essas pessoas, sem um coração disposto a isso. Por isso, esse primeiro congresso lá em Jerusalém, o primeiro concílio, Atos 15, dá uma lida para você ver. Todos estavam lá uma única vez, tinham voltado de Jerusalém para decidir a mensagem que eles iam levar ao mundo. Paulo estava lá, João estava lá, Lucas estava lá, Tomé estava lá, Tiago estava lá. E a pergunta era: para onde Deus está nos mandando? Para onde Jesus está nos mandando? Eu quero fazer essa pergunta. Olha para mim, tira o cansaço de lado. Eu estou perguntando para você: para onde Jesus está te mandando? Só que eles procuraram juntos, porque ainda que cada mensagem tivesse um tom daquele apóstolo, daquele pastor, todos tinham que ter a mesma língua. E foi em Atos 15 que eles decidiram. Eu gosto dessa, quando falaram quem presidiu o congresso, era Tiago, irmão do Senhor. E quando passa a palavra para ele, ele vai dizer: irmãos, pareceu-me bem a todos nós e ao Espírito Santo que vocês possam ir a todas as nações. E ele vai usar essa expressão: Paulo e Barnabé já foram, e eles entregaram sua vida. Quando você entrega a sua vida, não dá para você pegar de volta. E Jesus vai falar: quem quiser ganhar a sua vida tem que o quê? Se você sabe, para de esperar reconhecimento humano. Nenhum missionário vai ser reconhecido nessa terra. Não preocupa se um tem fama, se outro tem dinheiro. Não se preocupa com isso. Eles estão recebendo em terra, em vida. Você não está esperando receber em vida. Sua coroa não vai vir daqui. Se você quer aplaudir, aplauda não a mim, aplauda ao Senhor Jesus. A Ele, 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 a Ele. Agora, Jesus não está pedindo para você morrer. Morrer é uma decisão pessoal. Vou falar isso de novo. Até porque se Ele pedisse, a gente não faria. Quanto você ama o Senhor? O missionário é aquele que ama incondicionalmente. Se ele não come, você falou, viu, irmão, de vez em quando comer alguma coisa da terra é bom, mas por amor àquele povo. Paulo era mestre, e de repente voltou a fazer tenda, por causa do ID de Jesus. Alguns de nós pegamos um pezinho e já não quer fazer mais nada. Só quer ser visto e revisto. A questão é que nós somos vistos por Deus. Um coração missionário, ele não tem travas nele. Tudo foi entregue para o Senhor, inclusive a dependência. Sabe, hoje a coisa mais comum que a gente vê é a gente dizer assim: o Conselho Nacional, o Conselho do Estado, meu pastor não me ajudou para eu ir. Esses homens não foram para Jerusalém pedir ajuda para eles, não. Sabe por quê? Quando você confia em Deus, você não está preocupado se vai vir socorro. Você está vindo, você já tem a garantia.
o meu socorro vem do Senhor. Sabe, uma coisa é você contar todo mês com uma ajuda que vem de fora, outra coisa é você contar cada segundo com a provisão que vem do céu. Essa é a diferença. Por favor, eu não estou dizendo, e principalmente em cidades maiores, tem que ter investimento, precisa ter investimento. Não dá mais para começar com um caixotinho, não. Eu falei para vocês lerem biografias de missionários. Tem um que eu gosto muito, chamado George Miller. Era um inglês. Ele abriu um orfanato, pela igreja dele. Mandaram ele abrir um orfanato. E a igreja, não vem o caso qual era a igreja, parou de mandar, não está dando resultado. Parou, vem embora. Ele disse, quem me mandou para cá foi o Senhor Jesus. Ele estava na época com cerca de 80 crianças naquele orfanato. E ele disse, eu vou ficar com elas. Eu não sei se vocês já me ouviram contando isso, mas para quem não ouviu, eu estou contando agora. Não vinha mais dinheiro da igreja mãe para ele, mas ele não largou. Isso é chamado, isso é coração. Os homens que o mandaram perderam a visão, ele não. Parece que eu estou falando hebraico para vocês aqui. Vocês estão olhando para mim com uma cara que, pelo amor de Deus. Certo dia, no final da vida dele, escreve, nunca, em momento nenhum, nunca faltou ajuda do meu Deus. E é uma passagem linda, porque toda manhã ele acordava, colocava a mesa para aqueles órfãos, eles sentavam, eram várias mesas, ele sentava em uma, eles agradeciam pelo pão, comiam juntos, para depois ele ir para a aula e coisas assim. Aí vai escutando. Não foi só isso, tem outras também, mas eu vou contar essa. Teve um dia, já à noite ele já sabia que eu não tinha o que comer no café da manhã. E para quem sabe, fora do Brasil, o café da manhã é a principal refeição. Não é café com pão, é a principal refeição. Tem ovo, tem bacon, tem tudo que você, naquela época não tinha. Estou falando, é a melhor refeição do dia é o café da manhã. Ele levantou, tinha chovido muito aquela noite. Não tinha o que fazer. Ele colocou os meninos no mesmo lugar. Pode se sentar. Os meninos foram se sentando. E não tinha nada. Eles não viram, não tem o café, não tem o suco de laranja, não tem nada. Quando você é missionário, você ensina pela sua fé. As pessoas têm que ver a sua luz, não o seu dinheiro. Ele pediu para um dos mais velhos dar graças pela comida. Ele olhou, todo mundo olhou para ele e disse, a mesa está vazia. Se você crê que Jesus transforma pedra em pão, para o diabo ele não transforma não, para os filhos dele ele transforma, sabe? Ele diz, dá graças. E o menino aprendeu a orar, Senhor, obrigado pelo pão que o Senhor nos deu. E se assentou, não tinha nada. Quando ele se assentou, bate na porta. Às vezes Deus se pega no até o último segundo. Aleluia por isso. Glória a Deus por isso. Porque se você depende de Deus apenas em alguns momentos, ele agradece a Deus. Quando ele abre a porta, ele chama o reverendo George. Ele chamava, pois não. Ele falou para os meninos, espere que eu volto para tomar café com vocês. Sem nada na mesa. Pois não, o que o senhor quer? Eu sou representante da prefeitura. Nós tivemos uma festa na cidade ontem, mas choveu muito. Não foi ninguém, não comeram nada. O senhor aceita? Ele diz, amém, pode colocar que nós estamos esperando. Nós já agradecemos por isso. É isso que você tem que crer. É isso que você tem que esperar do Deus que você serve. É isso. Sabe, um coração missionário. Às vezes você pode ter dúvida do seu chamado, Deus vai confirmar. Mas um coração missionário jamais vai perder o amor pelo que está fazendo. E é esse coração que vai manter você onde você está. Veja, eu preciso terminar rapidamente. Eu até achei que isso aqui tem um inglês que era melhor do que isso. Veja, aqui são os apóstolos de Jesus, do Senhor Jesus. Tem Tiago de Alfeu, foi decapitado a espada no ano 44. Judas, o Tadeu, morto com machado. Gente, ele virou picadinho.
por pregar o evangelho. Tomé, crucificado, naquela como nós conhecemos em X, Cruz de São Tomé, por soldados romanos. Aqui está, você vai pegar Tiago, foi apredejado, deixa eu pegar outro aqui, Pedro, crucificado de ponta cabeça. Judas, esse não precisa nem falar, se enforcou, isso aí tu não conta. O outro Simão foi esfolado. Gente, esfolar vivo. Deixa eu te ter uma coisa. Olha o final desses homens. O único que ficou foi o que Jesus falou, que morreu de velhice. João. Quando João escreve o Evangelho e Apocalipse, todos os outros já tinham morrido e ele sabia. Mas ele não deixou. João sabia falar o aramaico, mal o hebraico. Agora ele está em Éfeso, pregando em grego para uma igreja que está lá. Timóteo tinha saído para socorrer a Paulo e os dois morreram. E ele continuou lá. Sabe o que é isso? Um coração missionário não tem medo da morte. Não depende de dinheiro, não tem medo da morte. Sabe? É essa paixão. Os primeiros da nossa fé, todos foram perseguidos. E aqui cabe a frase que Tiago, irmão do Senhor, vai usar. Eles, eu espero que seja eles, eu e você, entregaram a vida. Eu quero falar que quantos estão decepcionados, porque esperavam mais da sua igreja, do seu pastor, será do que? Do próprio Deus. A sua decepção não é com o homem, a sua decepção é com você. Que essa tarde seja uma tarde que Deus esteja alinhando a nossa direção. Há um campo missionário na sua vida. Se não é do outro lado do mundo, é do outro lado da mesa, é do outro lado da cama, não importa, tem uma linha missionária. Mas ele precisa, depois disso, de um coração que permaneça aonde ele mandou. Todos esses morreram. Depois vão ter os discípulos deles. Há uma história que é contada por um discípulo de João, que o João chegou a ser colocado em um tanque de azeite fervendo, e Deus o tirou de lá, porque Jesus disse, ele não morre. Outros não morreram. Veja, eu não sei porque alguns morrem e outros não. Eu não sei porque alguns têm sucesso e tanto sucesso e outros não. Cabe a Deus. Mas é a Ele que nós servimos. Se lembra da parábola dos trabalhadores? Se um chegou ao meio-dia, se um começou 8 da manhã, se outro começou 10 da manhã, se outro começou meio-dia, se outro começou 4 horas, todos receberam a mesma coisa. A questão é trabalhar para o Senhor. Essa é a nossa recompensa. Não é aquilo que nós recebemos em vida, é poder servi-lo. Aqui não tem Estevão. A questão é que aonde esses homens morreram, eles deixaram igrejas e um povo evangelizado. Faça a sua vida valer a pena. Não é os títulos que você tem, não é ser recebido num congresso como o coordenador. Isso é responsabilidade. Como falar para aqui, para vocês, para mim, é uma baita de uma responsabilidade. Porque eu sei, talvez nem todos estejam vindo, mas aqueles que estão entendendo o que o Espírito está falando, não tem medo de ser colocado de cabeça para baixo, de ser alfinetado, de tomar machadada. Não tem medo disso, porque a vida deles, o que nós lemos? Foi entregue para Jesus Cristo. E você hoje? Eu não estou dizendo que você tem que sair da sua casa, abandonar sua família. Eu disse apenas uma coisa: se Deus permitir que você esteja lá, glória a Deus, mas o seu coração está naquilo que Ele mandar. Por último, eu encerro com isso, a inspiração. Eu pedi a Deus quando eu vinha para cá: Senhor, eu não quero que eles se lembrem que foi uma boa mensagem. Eu quero que eles sejam desafiados a viver o ministério missionário de verdade. No Brasil hoje, a única igreja missionária é a igreja do Evangelho Quadrangular. Eu não estou falando que tem missões, não. Eu conheci pessoalmente o fundador da missão Portas Abertas, o irmão André, aqui em Belo Horizonte. Eu tinha 15 anos de idade. Eu pedi para ele deixar um versículo na minha Bíblia. Ele deixou esse, 2 Timóteo: todos
Os que quiserem viver piedosamente a vida com Cristo serão perseguidos. A questão é que a nossa igreja, nossa cabeça hoje, a nossa mentalidade hoje, nosso coração hoje, quer reconhecimento humano. Quando o Senhor escreve a igreja de Esmirna, Ele vai falar, é a única igreja que não tem nenhuma, das 7 igrejas, todas Jesus tem uma coisa boa e algo para falar. A única que não tem coisa má para falar é a igreja de Esmirna. Depois você vê, Apocalipse capítulo 2. E ele termina dessa maneira: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Eu quero que você entenda, Esmirna era uma cidade riquíssima. E o que esses irmãos, todas as 7 igrejas eram ricas, todas elas. As cidades eram ricas, mas Esmirna não quis entrar na riqueza do mundo, abriu mão para viver a fé em Cristo. E eles estavam perseguidos, sendo perseguidos por isso, e continuaram firmes. E o Senhor vai dizer para eles: continuem desse jeito. Ele diz: eu vou tirar vocês disso. Ele diz: eu continuo, estou com vocês. E ele fala: aquele que perseverar até a morte, eu vou dar o quê? Esmirna tinha um grande complexo de competição esportiva. Então eles tinham uma pista que vinha atletas do mundo inteiro correr ali. E como era do Império Romano, quem vencia, eles davam uma coroa de louro, uma coroa de folha. E aquilo era o mais importante para eles. Jesus está falando para eles: olha, vocês não vão receber coisa que passa nessa terra. Segundo, ninguém, pastor Rogério, pode se coroar. Se você tomar o lugar de alguém, isso tem um nome que eu prefiro não falar. Quem recebe de alguém. E o Senhor está dizendo: eu vou colocar a coroa. Ele não está dizendo: seu pastor vai colocar a coroa, seu bispo vai colocar a coroa, seu presidente vai colocar a coroa. Ele diz: eu lhe darei, colocarei sobre ele, não uma coroa de folhas, mas a coroa da vida. Guarda isso para você. Um coração missionário não se importa de morrer pelo Senhor, não se importa de viver para o Senhor. E para encerrar, a inspiração. O livro de Atos é conhecido como o Evangelho do Espírito Santo. Por quê? É mencionado aproximadamente sobre o Espírito Santo 56 vezes. Vou falar isso de novo. Nesse primeiro congresso, Tiago vai falar assim, que é o Concílio de Jerusalém. Ele vai falar assim: pareceu-nos a nós e ao Espírito Santo. O problema, por que alguns perderam a direção e por que alguns não têm o coração? Porque perderam a ação do Espírito Santo. Você, na hora do louvor, dá uma olhadinha na hora da sua igreja, qualquer igreja. Você não faz isso não, você vai perder o seu louvor, tá? Eu estou falando aqui, não faz isso. Mas você está com a mão levantada, na hora do louvor está todo mundo chorando. A hora que entra a pregação, está todo mundo dormindo. Enquanto eu sou o centro do culto, eu participo. Você não entendeu, vou falar de novo. Para quem entendeu, glória a Deus. Enquanto sou eu que estou fazendo, eu estou lá. Quando é Deus que está fazendo por mim. A questão é que nada que nós temos, somos ou podemos, vem de nós mesmos. Tudo vem dele. Tudo vem dele. Tudo vem dele. Por isso, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a glória. Quando eu dependo disso, aí o Espírito Santo vem e começa a me operar em a minha vida. Eu creio. O que fez a igreja crescer não foram métodos, eles tinham, mas não foi métodos. Foi a intervenção do Espírito Santo. Nós temos que ter os nossos métodos, as nossas estratégias. Está certo. Nós precisamos para poder alcançar. Vem um tempo aí, já chegou, que nós vamos ser perseguidos por causa da nossa fé. E agora está na hora de ver quem é quem e quem não é. Quem vai dizer não. Inclusive essa semana mudaram a Bíblia. Já tinha uma outra, mas lá nos Estados Unidos tiraram todos os versículos que eles acharam ofensivos. Não é à toa que você é a luz do mundo.
que a luz incomoda as trevas. Não interessa, eles podem tirar. Eu conto que eu não vou entrar em detalhe por causa do tempo, mas eu já cheguei a ver igrejas que viviam com uma página da Bíblia, porque proibiram eles. Eles tinham uma página da Bíblia e os irmãos se reuniam. Vocês ouviram a missionária dizer que ela tem saudade do idioma dela. A coisa mais linda é você ouvir alguém falando o seu idioma. Eles já não ouviam mais. Esses homens que vocês viram aqui, que vocês viram como morreram, sabe, eles passaram, e eu e você somos de hoje. Mas o que esses homens fizeram? Amor a Jesus. Quantos aqui amam Jesus de verdade? Não é sente uma paixão por Jesus, é ama de verdade. Amar é diferente de gostar. E quantos estão dispostos a deixar o Espírito Santo? Porque eu quero te mostrar uma coisa sobre o Espírito. Você está esperando que eu... As pessoas às vezes na hora do louvor louvam, na hora da mensagem, Pai, na hora que o poder vem, eles começam. Baseado no que está fazendo. A maior parte dos avivamentos hoje não passa da porta da igreja. O pessoal pula, dança, quando chegou na porta da igreja já está cheio de problema de novo. Quando você é avivado, você vai para a cruz. Estão pisando em você, você está, glória a Deus. Aí é verdade. Sabe por quê? A sua vida está sendo entregue. Não desfaça dos seus pastores, não desfaça dos seus líderes. E ore por eles, ore pelo Conselho do Estado, ore pelo Conselho Nacional. Mas saiba de uma coisa: quem vai te dirigir naquilo que você está fazendo é o Espírito Santo. A ponto de Paulo escrever para os romanos: ora, os que são dirigidos, guiados pelo Espírito Santo, esses são os filhos de Deus. Veja, o Espírito Santo não é só para você tremer e pular, cantar bonito, não. A principal função do Espírito Santo convencer o mundo. Ele não impõe. Vou falar de novo, ele não impõe, ele convence. Nós não trabalhamos com imposição, nós trabalhamos com a força do Espírito Santo. É o Espírito que convence a mim e a você. Mas há algo que ele faz comigo, com você, que eu quero encerrar com isso. Não vou demorar. Quantos estão entendendo o que o Espírito está falando? Sara morre. Abraão manda buscar a esposa para Isaac. Isaac é uma figura de Jesus no Antigo Testamento. E ele manda quem? E eu quero que você preste atenção nisso. Eliezer ou Eleazar, que era o servo mais antigo da casa. Segundo a tradição, Eliezer tinha uma filha. Ele podia ter: Senhor, eu tenho uma filha aqui, bonita, arrumadinha, cheirosinha. Ele simplesmente disse que Abraão mandou ele colocar a mão debaixo da coxa dele e disse: promete que você não vai trazer ninguém de fora, você vai trazer da minha parentela. Mas veja bem, que está no meio dos estrangeiros. Todos nós viemos do estrangeiro. Ninguém, mesmo se você converteu hoje, se você já nasceu num lar evangélico, houve um momento, você foi despertado, porque um momento você estava no estrangeiro. É do estrangeiro que Deus chama a noiva. Não é do que está em casa, é do estrangeiro. E Eliezer ficou apertado, ele estava com 10 camelos, ele não sabia nem onde que era. E ele fez uma oração ao Deus de Abraão. Ele fala: Senhor, que a moça que aparecer, eu não sei quem é quem, mas que a moça que aparecer, que estiver disposta a me dar água, e a dar água para os meus camelos. Diga: dá água para os meus camelos. De novo: dá água para os meus camelos. De novo: dá água para os meus camelos. Dar água para você beber é uma coisa, 2, 3 copos d'água, você matou a sede. O camelo é chamado o navio do deserto. Por isso que cavalo é pouco mais forte, mais bonito que camelo, mas não consegue atravessar o deserto, morre. Camelo consegue, porque ele tem um reservatório de água. E um camelo não muito grande
precisa de cerca de entre 70 a 100 litros de água. Se você quer descobrir a noiva, descobre o poder que ela tem de servir. Outra coisa, o tesouro, ela não viu o tesouro estava nos camelos que ela estava servindo. Vou falar de novo. O tesouro vai estar naquilo que você está servindo. Vou falar de novo. O tesouro está naquilo que você está servindo. Glória a Deus. E aparece lá Rebeca. Ele fica perto de um poço. Jesus, para descobrir uma perdida, ele estava perto do poço, como ele está aqui hoje perto do poço, para procurar a sua direção, para ver seu coração, e para que a inspiração do Espírito Santo possa estar em você. E ele fala para a moça: me dá água. O certo era ele ter levado uma canequinha, pegar água. Era o comum dos viajantes da época. Ele não tinha levado, porque a oração dele não era essa. E Rebeca viu ele. A visão da noiva sempre vai ser amorosa para quem vem do deserto. Coração missionário. Estou falando um pouquinho diferente de vocês, né? Mas vamos lá. E ela chegou, ela falou: pois não. Agora, ela pegava água num baldezinho. Vocês nunca pegaram água em balde? Tem alguém que pegar água de cisterna aqui? Bom, eu achei que era só eu que era o velho aqui. Às vezes você pega uma latinha. Você imagina, você pega água para uma pessoa, você pega uma latinha e dá. Eram 10 camelos. Ela não olhou o tempo que ela ia gastar. Ela disse: eu vou servir. Se você tem um coração, se você tem a direção missionária, o coração missionário, você não está importando se são 10 camelos. Você não está olhando para o seu trabalho, você está preocupado em servir. E ela vai o quê? Fala: eu vou servir. E ela dá água para Eliezer e para os 10 camelos dele. Ele começa a chorar, porque a resposta de Deus para a minha vida e para a sua vida vai vir quando você achou alguém que é a noiva que está lá fora, alguém que está perdido e está lá fora. Ela vai levar, e você sabe como é que vai acontecer. Ela vai receber ali o brinco, vai tal, o irmão dela, Labão, vai estar interessado, e ele vai dizer: eu vim com o objetivo de levar você para conhecer. Ela não conhecia Isaac. Já era uma outra geração, de geração em geração o Senhor é nosso Deus. Terminando, ela disse: eu vou. Ela não disse eu vou sabendo para onde ela ia. Ela não conhecia Isaac, ela não tinha visto Isaac. Ela conheceu apenas o quê? O servo de Isaac. É uma figura do Espírito Santo. Porque à medida que eles iam, preste atenção nisso, a Bíblia vai falar isso em Gênesis. Ela não conhecia Isaac. E Eliezer foi falando quem era Isaac para ela. A função do Espírito Santo. Para o mundo ele vai nos usar para convencer, mas para mim e para você, ele vai falar quem é Jesus. E cada vez você vai ficar mais maravilhada. E quando eles estavam chegando, Isaac saía como Jesus, saía sempre à porta para ver que se estava voltando com a noiva dele. E ele decidiu, ele viu de longe, e ela viu ele de longe. Falou: quem que é aquele? Ele disse: é o seu noivo. Por isso a Bíblia vai dizer o Espírito, ao invés de dizer Eleazar, o Espírito e a noiva dizem: vem. Fique em pé no seu lugar. Que essa noite, que essa tarde, o Espírito Santo, eu não estou orando para você pular, para você cair, nada disso. Se acontecer, Deus, eu não vou nem orar, não tenho nem tempo para orar por isso. Eu quero que você tenha uma manifestação do Espírito hoje, que te mostre quem é Jesus. Quem pode dizer para mim: a minha direção vai determinar o meu ministério. O meu coração vai determinar a minha dedicação ao ministério. E a minha inspiração, que é o Espírito Santo, vai me dirigir nisso tudo. Então, seja o livro de Atos,
Sabe por quê? Esses homens que morreram, eles morreram porque o Espírito foi falando para eles quem era Jesus. E cada vez, quantas vezes eu estou debaixo do banho, tomando banho, para ir para pregar para muitos de vocês, eu estou lá chorando, porque esse filho fica falando para mim, e eu tenho que falar, pera um minutinho, eu sou ainda um pecador, eu preciso ser restaurado, de tanta maravilha, tão maravilhoso que Ele é. Lembra que foi o Espírito Santo que o formou no ventre de Maria? Foi o Espírito Santo o Espírito Santo só está na terra porque Ele pediu ao Pai para Ele estar, por minha causa e por sua causa. Por isso não dá para eu me basear na minha direção, num coração dúbio. Eu tenho que depender da inspiração do Espírito. Quem veio porque estava apenas cumprindo o chamado, está saindo daqui hoje, vai sair daqui exercendo o chamado. Quem veio para apenas bater ponto, vai sair daqui hoje dizendo, vai chegar para dizer, pastor, tem mais um missionário aqui para te servir. Sabe, é fácil falar que tem missionário e mandar conta para o pastor, não é isso. Não manda conta. O seu socorro, o seu sustento vem do Senhor. O Espírito de Deus está me falando para orar sobre isso, eu vou orar. E para ganhar tempo, quantos são coordenadores estão aqui? Venham aqui à frente, não precisa subir no altar, apenas sai rapidamente, vem aqui à frente, os coordenadores, venham rapidamente aqui à frente. Você que está no seu lugar, feche os seus olhos. A palavra Espírito vem tanto no grego pneuma quanto no hebraico roá, significa algo que vem do sopro de Deus. Por isso, inspiração. Expirar é isso, ó. É quando você põe o ar para fora. Inspirar é o quê? Quando você puxa o ar. O que te mantém vivo não é o que você põe para fora, é o que você puxa. Por isso, quando nós nascemos, a gente fica com dó. Mas quando vê uma criança nascer, tem que dar um tapinha no bumbum dele, para ele, senão o pulmão não funciona, senão o ar não corre. Eu quero te dizer uma coisa, deixa o Espírito tocar em você hoje, para que esse corra em você, para que o Espírito não apenas encha seu pulmão, seus pulmões, mas encha a sua vida. Porque avivamento não é pular ou gritar, avivamento é a sua sombra curar enfermos. É você, Deus parar o céu, parar o sol e a lua por sua causa. É isso que começa, é Deus calar a boca de leões por sua causa. E ainda assim, se você morrer de uma maneira que você não esperava, você entrega a vida para Jesus. Solta a sua voz. Eu gostaria, vocês que estão aqui à frente, eu ia fazer isso no início. Olha para mim, por favor. Sua função é inspirar, não é só apenas olhar. Lógico que tem que olhar detalhes, você tem que olhar relatório, faz parte. Mas sua função é inspirar outros a serem missionários. Não é obrigar, não é esperar o pastor olhar para a igreja e dizer, pelo amor de Deus, tem alguém que possa ir? Vai lá você. É o missionário que chama outro missionário. E quem vai encher os dois é o mesmo Espírito. E para vocês eu tenho essa palavra. Eu estou vendo que alguns de vocês estão chorando. Eu te garanto, você vai conhecer mais de Jesus. Pastor Rogério, na época ele me auxiliava, um excelente auxiliar. Ele se lembra dos encontros que nós participamos. E uma vez eu fiz uma oração, sozinho. Eu disse, Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Sentiu o que o Senhor sente. O Espírito Santo falou para mim, não tem como. Não tem humano que consiga sentir o que eu sinto. Mas ele diz, eu vou dar uma parte para você, de sentir o peso das almas. É uma parte pequena, mas eu vou dar a você, que é o que você tem que pedir hoje. Por isso o seu desespero hoje, a sua fome hoje, é alcançar os perdidos. Por isso que o seu desespero hoje é levantar novos missionários, não pela sua força, mas na força do Espírito. Lembre de uma coisa, é o que você tem que você dá.
Não deixe-os ficar impactados com a sua vida e com o seu chamado. Enquanto eu vou orar por eles, quantos podem erguer as mãos aqui à frente? Vou pedir ao pastor Rogério, se ele puder vir aqui agora, como nosso coordenador estadual. Xalacanda Labachúria. Nós estamos orando por vocês agora. A nossa autoridade aqui é o pastor Rogério. Ele está orando por cada um de vocês. Muito mais do que a nomeação que você tem, há uma unção que Deus te deu para exercer esse cargo. Você pode até achar que Deus se enganou. Deus não se enganou. Eu não estou falando de cargo, eu estou falando de coração e de chamado. Quantos querem isso na sua vida? Erga as mãos aí no seu lugar e deixa o Espírito Santo te levar. Deixa o Espírito Santo te mostrar a glória dele. Deixa o Espírito Santo te mostrar quem é Jesus. Solta a sua voz. Solta a sua voz. Senhor, o que eu te peço, essa é a minha oração, que eles tenham a direção, o coração e o poder do Espírito para alcançarem nações, para alcançar a Jerusalém deles, a Judéia deles. Senhor, nós estamos aqui para dizer: nós não temos medo das forcas, dos machados, dos leões, porque o Senhor é conosco. Pai, é o Senhor que nos guarda. Senhor, que cada um agora seja cheio para derramar, cheio para derramar sobre o outro. Solacandalabachúria, solta a sua voz, por favor. Não é olhando para mim, me esquece, pelo amor de Deus. Olha para Jesus, é para Ele, é para Ele. Por que vocês param de orar? Porque eu parei? Eu não sou animador de auditório, não. Deixa o Espírito Santo tocar em você. Porque tudo vem do Senhor. A nossa fé vem dele, a nossa salvação vem dele. Tu és o Cordeiro de Deus. Tira-nos do centro e tome o lugar, Senhor. Senhor, todos nós fomos chamados para ser missionários. Aqueles que vão atravessar fronteiras, aqueles que vão aprender a linguagem do gueto, da rua, a linguagem do traficante. Senhor, mas não nos deixe sem teu Espírito. Não nos deixe sem teu Espírito, porque o teu Espírito em nós é uma chama que não se apaga. Eles foram e morreram, porque o Pentecoste veio sobre eles. E o que eu peço nessa tarde é que o teu Pentecoste venha sobre cada um aqui. Que possamos passar a beleza daquele que é o mais formoso entre os milhares. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ti, Senhor Jesus, a ti, Senhor Jesus, a ti, Senhor Jesus. Porque dele, por ele, oh, para ele são todos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a
para sempre. Você que está no seu lugar, solta a sua voz. Deixa o Espírito Santo, é uma experiência pessoal, não é uma experiência coletiva. Deus está falando coisas diferentes aqui com cada um de nós. Não vamos parar Ele de se mover nesse lugar, pelo amor de Deus. Não sou eu, não tem nada a ver comigo. Ele está por sua causa, porque Ele está vendo corações quebrantados. Não tenha medo, diz o Senhor. Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quem é batizado com o Espírito, solta a sua voz. Quão insondáveis os teus juízos e seus caminhos. A Ele a glória. E a vida é tua, Senhor. A Ele a glória. Que seja escrito sobre nós, que o Joaquim, que o Rogério, que cada um aqui entregaram a sua vida a missões por causa de Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória. Você, sua voz a Cristo é dele, por Ele e para Ele. Somos a igreja do Senhor Jesus. Somos a igreja do Evangelho da Eu vou pedir agora aos coordenadores. O tema é a chama que não se apaga. A chama sempre está no altar. Você veio aqui, por isso que eu chamei você. Pega essa chama. Procura aqueles que são aqui, seus liderados da sua igreja, os irmãos que vieram da sua igreja. Procura aqui e ora com eles. Ora com eles. Ora com eles. Essa semana, desculpa, 15 dias atrás eu conheci um rapaz. Eu não posso nem citar o nome dele. A grande verdade é que esses são anônimos. Ele era traficante. 28 anos de idade. 8 filhos. Uma vida totalmente desregrada, dá para ver. Ele se encontrou com Jesus. Presta atenção numa coisa. Pastor Rogério, ele não quis mudar da boca de fumo. Ele disse: meu ministério é aqui. Eu estou contando uma coisa que ele me contou da maneira mais simples possível. Um dos líderes, todos os líderes da boca de fumo dizendo: nós vamos te matar. E um deles tinha mandado matar. Esse homem foi para no hospital. E esse rapaz, frequentando a igreja, começou a orar por ele. Do hospital, ele mandou uma ordem para o grupo dele: fecha e disse o nome do fulano, cancela ele. Ele mora lá com a esposa e os 8 filhos. O Senhor é que te guarda. Esse outro líder tinha 32 anos. Ele morreu no hospital. E esse irmão está lá pregando o evangelho. E um dia ele perguntou para um dos donos da boca: por que vocês não me matam? Ele disse: olha, querer nós queremos, mas depois que o seu Deus fez o que ele fez, nós temos o maior temor de você. É isso que Deus está dando
para você. É isso que Deus está dando para você. É isso que Deus está dando para você. Solta a sua voz, os que estão aqui um pelo outro. Os pastores, estou vendo o pastor Jeová ali, nos ajuda a orar. Começa a orar. 2 minutos, eu estou terminando, pelo amor de Deus, gente. Acende tua chama, Senhor. Que os dons sejam distribuídos nesse lugar. Que os ministérios sejam multiplicados. E que a chama de missões esteja no coração de cada um. Por favor, se você não tem um pastor, se o pastor não está aqui, mas você conhece que está orando, ou seu líder não vem, você vem sozinho da sua igreja, procura o pastor Rogério que seja. Ora com ele. É um pelo outro. Há uma igreja que serve. Há uma igreja que pelo Espírito Santo realizará sobrenatural no seu bairro, na sua cidade, no nosso estado de Minas. Senhor, o tempo é difícil para nós. Vivemos tempos conturbados no mundo todo e na nação brasileira. O que eu te peço essa noite, essa tarde, para esse congresso de missões de Minas Gerais, como o Senhor tem me levado, congresso de missões ao redor do mundo, dá o sobrenatural para eles. Dá o sobrenatural para eles. Na palavra, no trato, na ação, para que todos vejam que Tu és o Senhor. Eu amo vocês. Deus abençoe. Continue orando. Eles deram a vida, arriscaram a vida pelo Senhor Jesus. As vozes embarcadas pelo orvalho, pela inundação do Espírito Santo, as vozes sendo dirigidas pelo Espírito, olhando para as multidões que estão no deserto, mas que são a noiva de Cristo. Um ao outro com a mão erguida. E aqui eu deixo vocês com o Espírito. Não deixe ninguém roubar de você o que você recebeu aqui. Se você estiver voltando no ônibus para casa, para sua cidade, no carro, não perca. Deixa crescer, deixa crescer, deixa aumentar. A Ele a glória. Sem instrumento, só as vozes. Olha para Jesus, pelo amor de Deus. Senhor, levanta Inês, Mário de Oliveira, a Ele no meio dessa geração, tirador daqueles que estão ainda olhando para o homem, e que todos ponham os olhos em Cristo. Você pode cantar melhor do que isso. Soltando a sua voz, a Ele a glória, a Cristo. Para sempre, amém.
Erga as mãos, adorador, e adore a Deus. Adore a Deus, bendiga o teu nome. Todo ser, louve ao Senhor, adore a Ele que está sobre todo o nome de Jesus de Nazaré.